Nossa série começa com nossa heroína, Zoe, uma garota famosa de uma família muito rica. Ela é casada, sua família é estável, ela tem uma filhinha adorável e seu marido trabalha como gerente na empresa do pai dela. Até então, sua vida era perfeita. Mas, da noite para o dia, tudo mudou e rumores se espalharam de que ela havia sido infiel e traído o marido com um empresário famoso. Todos que a amavam se voltaram contra ela, ela literalmente perdeu tudo. Agora, vamos voltar ao dia anterior a tudo isso. Zoe estava em um hotel famoso com sua amiga Yoon. Como de costume, elas ficaram até tarde bebendo. De repente, ela sentiu uma dor de cabeça, então Yoon disse para ela ir tomar um remédio e voltar. Mas, de repente, ela desmaiou e, quando acordou, se viu em um quarto. O hotel com um homem estranho, um verdadeiro estranho, quero dizer, por tudo que se sabe, caro espectador, ele está tentando assediá-la e até a filmando contra a sua vontade. Depois de conseguir o que queria, ele publicou o vídeo em menos de um segundo. A situação toda viralizou, e todos estavam xingando Zoe e sentindo pena do marido dela, Ang. Mas Zoe ainda tem esperança de que o marido não acredite em nada do que ela diz, porque eles são casados por amor e têm uma linda filhinha. Assim que chega em casa, ela o encontra com a mãe dele, aquela cobra, sentados comendo como se nada tivesse acontecido. Quando ela tenta explicar, ele nem se importa com o que ela está dizendo. Ele simplesmente lhe dá comida e diz para ela comer primeiro, e depois eles conversam. Zoe fica nervosa com a estranha calma, e qualquer homem nessa situação, se sua esposa fosse fotografada e as fotos vazassem, não ficaria normal nem calmo. No mínimo, ele iria se vingar ou lhe daria uns tapas. Mas Wang estava muito calmo e disse para ela comer e falar o que quisesse. Quando ela tentou se defender, de repente sua mãe, aquela porca, se levantou e lhe deu 2 tapas, dizendo: "Você é uma traidora. Ainda tem a audácia de falar depois do que fez? Vou te arrastar para os tribunais. Vou fazer você perder tudo o que tem." De repente, sua filha veio correndo ao ouvir o barulho e começou a chorar pela mãe, mas a avó gritou. A menina ficou com medo e fugiu, e a avó continuou a xingar nossa heroína, exatamente como estava fazendo naquele momento. Zoe Kar, sua mãe, estava bem ali com ela, dizendo que ela não era. Ela traiu o marido, e o que aconteceu foi contra a vontade dela. Em vez de atacá-la, deveriam apoiá-la para que ela possa reivindicar seus direitos. Então, o porco mostra sua verdadeira face, assim como sua mãe, e inflige ainda mais dor do que antes. Zoe se sente como se tivesse se tornado motivo de chacota para todos. O que está acontecendo, pessoal? Ela continua perguntando a ele. O quê? Eu disse que não te traí. O senhor não entende? Eu liguei para o senhor durante o crime hediondo, mas o senhor não atendeu nem se importou. Ela continua culpando por não se importar com ela ou amá-la, pensando que isso fará mudar de ideia, mas ele não se importa nem um pouco. Ele entrega a ela o acordo de divórcio e diz: "Vamos nos divorciar agora mesmo. Você vai abrir mão de tudo. Caso contrário, não verá nada." Sua filha voltou e implora por uma única chance de se defender, mas ele não se importa. Então, ela vai até Yoon e conta o que aconteceu, que sua vida está arruinada, e pergunta se ela viu a pessoa que estava com ela ontem, pois Yoon é a única que pode provar sua inocência. Yoon tenta acalmá-la e diz que nunca a abandonará, que fará tudo o que puder para ajudá-la, apoiá-la e revelar a verdade, e que ela não precisa ter medo. Zoe agradece, sem acreditar que tem uma amiga como ela, sempre presente. Será que Yoon é o espinho escondido em seu caminho, caro espectador? Ela agradece porque Yoon é a única que acredita nela e, então, decide subir para o hotel, para que ela pudesse ver as câmeras, mas assim que chega lá, o funcionário lhe diz que não poderá informá-la, que essas coisas são privadas e que somente a polícia deve ver, mas o dono aparece no último minuto e os obriga a visitá-la, porque este hotel pertence a seus parentes. Ela fica chocada ao ver as câmeras. Ela se lembra da aparência do homem que fez isso com ela, e também o vê antes, pegando uma grande quantia de dinheiro de alguém, e quando ela amplia o vídeo, vê a pessoa usando um relógio como o que ela deu ao marido no aniversário dele. Ela não consegue acreditar. Ela volta para casa rapidamente para verificar, e de fato, há uma denúncia anônima.
Um anjo fez isso e deu dinheiro a esse porco para causar-lhe a desgraça. Mas ainda há uma parte do coração dela que o defende e o ama, e ela decide ficar de olho nele, querendo ver para onde ele vai depois do trabalho. Ela o encontra indo para o mesmo hotel e subindo até o 8º andar. Ela o segue imediatamente, certa de que ele vai se encontrar com a garota com quem está atraindo. Quando chega ao 8º andar, ela liga para o celular de Wang e o ouve saindo de um quarto. Ela faz uma chamada de vídeo para ele e pergunta onde ele está. Ele diz que está no trabalho, o que confirma sua suspeita de que ele está mentindo e atraindo. Tudo o que falta é ela descobrir com qual mulher ele está fazendo isso. Ela decide roubar a chave do quarto e descobrir quem ela é, e fica chocada ao vê-lo com sua melhor amiga, Yeon Van, dos últimos anos. Ela vivia uma grande mentira, ambos a estavam enganando. Ela tem certeza de que o que aconteceu não foi coincidência, que foi premeditado e que ambos estavam definitivamente envolvidos, querendo destruí-la e fazê-la perder tudo. Ela se quebra facilmente e vagueia sem rumo pela rua, sem saber o que fazer ou para onde ir depois de literalmente perder tudo. É por isso que a primeira coisa que ela faz ao chegar em casa é pegar todos os seus pertences importantes e as chaves do carro. Ao mesmo tempo, o presidente Kim, pai de Zoe, liga para Wing e diz que precisa vê-lo com urgência. Quando Wing chega, encontra Kim furioso, a ponto de não suportá-lo. Kim diz: "Eu sei tudo o que você fez, e tudo. Esses trabalhadores sujos e você estão tentando me roubar muito dinheiro porque querem destruir a empresa para poderem assumir o controle." Ele fica muito bravo com ele, então Wang tenta enganá-lo e convencê-lo com palavras doces, fazendo-o entender que está fazendo isso para o benefício deles e que a empresa perderá agora, mas que no futuro suas ações aumentarão. Mas é claro, qualquer um que não acredite nisso lhe dará uma surra que o deixará cego por 2 dias. Ele me diz: "Não ouse pensar que só porque fiz uma cirurgia na perna não posso mais andar. Se você pensa isso, está enganado. Estou fraco, mas posso te devorar vivo. Assim como te levantei, posso te derrubar e te esmagar com meus pés." Você se esqueceu de si mesmo. O que há de errado com você, seu idiota? Se não fosse pela minha filha Zoe, você estaria mendigando na rua agora mesmo. Ele começa a bater nele com a bengala, humilhando-o e lembrando de seu lugar, que ele é inútil na sociedade, que não passa de um ninguém e que só o atura por causa da filha e da neta. Mas ele não aguenta mais e vai denunciá-lo à polícia e mandá-lo prender. Então, ele fica furioso e perde a paciência, dizendo: "Você é um velho tolo. Quer me dizer qual é o meu status? Se não fosse por mim, sua empresa estaria na sarjeta. Você não sabe de nada. Você não sabe o que eu fiz para levar a empresa a este nível. E tudo que você faz é pegar o dinheiro e gastá-lo. Sabe onde? Eu te odeio, como você e sua filha ousam me provocar." Mas então, Oba Santoluba se levanta e estende a mão para ele. E claro, como sua perna dói, ele não consegue andar. Por causa disso, ele cai da escada e entra em coma. Eles o levam rapidamente para o hospital. Zevi fica chocada ao saber o que aconteceu com seu pai. Assim que chega lá, ela encontra-o e pergunta a ele o que aconteceu com seu pai. Ele lhe diz: "Não sei de nada. Um amigo médico dele está no hospital aqui, e ele ligou para ele, e foi ele quem me contou, então eu vim correndo." Quando ela pergunta quem o trouxe, ele diz que o Wang o encontrou e o trouxe. No meio da conversa, sua sogra, uma verdadeira megera, chega e começa a repreendê-la, dizendo: "Veja como meu filho é bondoso. Ele não cedeu, ele deveria ter visto seu pai caído no chão." Ele o levou ao hospital para tratá-lo pessoalmente, mas Zoe não se importa com o que ela diz porque já percebeu as intenções de Wang. Quando Wang chega à empresa, ele se aproveita da ausência do pai de Zoe e age como se fosse o gerente. Zoe fica com ele até que ele acorde, mas parece que ele ficará em coma por um tempo. Ela recebe um telefonema da professora da filha, que lhe diz que a menina não está bem. Zoe liga para a sogra e pede que ela a busque, dizendo que está ocupada com o pai. Zoe vai vê-lo, mas a enfermeira diz que ela precisa pagar pela operação. Por quê? Porque será feita ainda hoje. Quando ela vai pagar, fica chocada ao encontrar: o cartão está vazio. Ela sabe que todo o dinheiro que tinha foi roubado e transferido para a conta dele.
Agora ela está literalmente sem um tostão e não sabe de onde vai tirar dinheiro para a cirurgia do pai. Para piorar a situação, quando chega em casa, encontra a sogra transformando a casa num antro de perdição, trazendo suas amigas barulhentas que ficam fazendo bagunça, deixando sua filha doente com febre alta. A menina nem consegue falar, e ela fica em choque. Ela corre com a filha para o hospital, mas a sogra, sem escrúpulos, não se importa e volta para seus afazeres. Quando chega ao hospital com Zoe, descobrem que a filha está com amidalite. Se tivesse esperado mais, a situação teria piorado e o quadro seria perigoso. Ela diz ao médico para fazer o que for necessário. Depois, ela fica se perguntando de onde tirará o dinheiro para a cirurgia do pai ou da filha. Mas então recebe um telefonema do hospital informando que todas as despesas foram pagas e que a cirurgia acontecerá em 2 horas. Ela fica chocada e se pergunta quem a ajudou, mas ao chega bem na hora de ver como está sua filha. Ela pergunta se ele a ajudou e se pagou pela cirurgia do pai. Ele responde que não fez isso por nenhum motivo específico, mas simplesmente porque o presidente Kim era seu chefe no trabalho e nunca o deixou ser afetado. Ele o tratava exatamente como um filho, e agora é a vez dele de retribuir o favor e tratá-lo como um pai. Ele garante que não precisa se sentir pressionada e que ela deve considerar ao seu amigo e conversar com ele sobre qualquer coisa. Zoe fica radiante por finalmente encontrar alguém ao seu lado e o agradece. Ela então vai ver como está sua filha e decidem voltar para casa. Nesse momento, ela ouve um barulho vindo do andar de baixo. Surpresa, ela pergunta a ele sobre a origem do barulho. Ele diz que não é nada, é apenas sua amiga Kion. Ela derramou comida em si mesma no restaurante e disse que queria trocar de roupa. Nossa heroína fica furiosa com seu escritor, chega ao limite e lhe dá um tapa na cara, dizendo: "Você acha que eu sou estúpida e não sei o que você está fazendo? Eu sei muito bem que você é um traidor e um verme." E aquele porco, Kion, desce as escadas, tendo feito alguma coisa. Ela diz a ele: "Que barulho é esse? Não me diga que você está chateada porque eu usei suas roupas. Acredite em mim, a comida caiu e eu não consegui encontrar nada além da sua casa, que é perto da minha. Então pensei, minha irmã e meu amor, vou lá me trocar. Afinal, somos amigas e nos amamos, certo?" Mas é claro, Zoe sabe que está mentindo e sendo má. Antes mesmo que ela possa falar ou dizer qualquer coisa, sua sogra, a porca, entra e vai até Leon, dizendo que preparou o jantar para ela. Ela trata de uma maneira que Zoe nunca experimentou antes. Zoe vê as 3 sentadas juntas, jantando, e elas parecem não se importar nem um pouco com a presença dela. É como se aquela não fosse a casa dela. Ela nem consegue encontrar o cachorro. Quando pergunta ao pai dele sobre o animal, ele responde: "Você se esqueceu que nós cozinhamos." Ela pergunta: "Cozinhamos quem?" Ele responde: "O quê? Você nem comeu a comida há 2 dias, então vomitou rapidamente tudo o que havia ingerido." Sente nojo e se arrepende de ter amado alguém como aquele porco. Um dia, decide se vingar de todos eles. Diz para si mesma: "Acorda, garota. Você é forte. Alguém como Wang não vai me afetar." Decide mudar, cuidar da sua aparência e ir trabalhar na empresa do seu pai. Assim como o elevou aos céus, você vai rebaixar seu marido ao fundo do poço e ensiná-lo a se colocar no seu lugar. Por sorte, alguém está lhe enviando várias fotos de Wang e Yun se encontrando às escondidas em situações comprometedoras. Pelo menos ele tem provas das suas ações sujas, e se algo acontecer, eles a ameaçaram sem que ele soubesse que ela já havia passado por todo tipo de encrenca. No dia seguinte, enquanto se arrumava para ir à empresa, encontrou sua sogra, aquela porca, sentada lá, esperando que ela lavasse a louça. Ela pensou que seria fraca e faria como sempre, mas disse: "Essa conversa é para sua sogra morta e careca. Isso não vai mais acontecer. Não vou limpar nem lavar, e você deveria arrumar suas coisas e ir embora antes que eu a jogue na rua." Sua sogra ficou chocada com a audácia dela e com a maneira como ela falava com ela. Ela disse: "Você se esqueceu? Eu sou sua sogra, a mãe do seu marido, sua amada e a avó da sua filha." Ela respondeu: "Que você seja amaldiçoada, e seu filho. Vamos lá, você. E você, pegue suas coisas daqui e saia antes que eu te bata com a minha chinela."
E se eu vir sua cara de novo, vou esmagá-la com asfalto. Entendeu ou não? Ela pega todas as xícaras e as joga no chão. Sua sogra fica apavorada e percebe a gravidade da situação. Ela fica completamente em silêncio e não consegue dizer mais nada. Enquanto isso, Wang conta a eles que o presidente Qin está no hospital reunindo todos os funcionários para votarem nele para se tornar o novo presidente e assumir o controle. Mas Al não gosta disso. Ele diz que Zoe deveria assumir a empresa porque ela é sua filha. Wang diz a ele que Zoe não é psicologicamente estável e está desempregada há muito tempo, e que ela não tem qualificação para trabalhar lá. Pessoas, meu filho, não são brinquedos. Além disso, tenho certeza de que ela nem se interessa pela empresa, ela nem passa por perto. Ao mesmo tempo, Oak está conversando com a pessoa que lhe enviou as fotos e pede para encontrá-la. Ele concorda e diz que está na empresa. Quando ela chega lá, encontra uma linda garota parada à sua frente, que lhe diz que foi ela quem lhe enviou as fotos. Ela fica surpresa e pergunta qual é o relacionamento dela com Wang, o que a levou a enviar fotos como essas e de onde as tirou. Ela conta que foi contratada há 2 meses e que o observou durante esse período, tentando flagrá-lo fazendo algo. Ela fica surpresa e pergunta por quê. Ela conta que Wang arruinou sua vida 3 anos atrás, quando ela trabalhava em uma empresa grande, e certa vez o gerente da empresa dela a levou para um jantar em grupo, e lá ela aceitou Wang, que a fez beber bastante, e ela ouvia tudo e fingia gostar do gerente, que era um porco desde o início e concordava com Wang em trazer garotas de vez em quando. E como ela ainda era indefesa, boba e jovem, não entendia nada, e achava que a situação era normal, especialmente porque havia muitas garotas no local, até que de repente, todas começaram a sair uma atrás da outra, e só ela e Wang permaneceram. Quando ela tentou sair, Fadel implorou e disse que gostava dela e que a deixaria trabalhar em sua grande empresa, e que ela continuaria como secretária, mas o mais importante era que eles se conhecessem, então deveriam se dar bem. Ele a fez beber um suco com alguma coisa para que ela dormisse. Foi aí que ele pegou o que pôde, e a vida dela foi arruinada. Ela entrou em uma profunda depressão por 3 anos, sem nunca sair de casa, até que finalmente teve a chance de se vingar. Ela conseguiu um emprego na empresa, e o que a magoou ainda mais foi que, no momento em que o conheceu, no momento em que olhou nos olhos dele, ele não se lembrava de nada, mas ela se lembrava de tudo em detalhes. Parecia que tinha acontecido ontem, não 3 anos atrás. Ela está tão chateada por ele simplesmente ter seguido com a vida como se nada tivesse acontecido. Ela tem certeza de que ele fez isso com outras garotas, mas a vida dela está em suspenso. É por isso que ela vai ficar ao lado dela e ajudá-la a descobrir a verdade sobre ele. Zoe fica feliz, agradece e promete. Ela devolve seus direitos a todas as garotas como ela e está pensando em uma maneira de se livrar de Wang Yeon, e é claro que ele não é melhor do que seu amigo de infância, Al. Quando ela conta a ele o que aconteceu, mostra as fotos e ele diz que será o primeiro a ajudá-la e a apoiá-la, e que fará tudo o que estiver ao seu alcance por ela. Então, ele decide que a primeira coisa a fazer é deixar Dodô em paz. Sua nova secretária deve ficar perto dele, e ele não gosta nada disso. Ela não se lembra da aparência dela, nem ele saberá de nada, então ela se candidata à vaga, mas aparentemente, Neon também está contratando uma segunda secretária para ajudar Wang, e é claro que Yeon prefere. Ela o pressiona para aceitar a garota que ele trouxe porque conhece bem suas intenções. Se quisesse brincar com ele ou prendê-lo, poderia facilmente se livrar dele. Mas Dudu é uma garota nova, cujas intenções ela desconhece, e ela poderia roubá-lo dela. Então, para evitar chateá-lo, Yun decide aceitar a outra garota, que se apresenta como Mira. Desde o primeiro dia, Wang lhe dá muito trabalho, pedindo que ela trabalhe em um projeto inteiro. Ela fica irritada e chateada e diz a Yun que é uma fracassada e que não consegue fazer isso porque concordou em ser apenas sua secretária. Mas Yun diz que a ajudará e não a deixará fazer nada. Aj e Dudu são as responsáveis por todo o trabalho e pelo produto final. Mas, ao chegar, ela encontra Zoya preparando uma surpresa, uma mesa de jantar com a família. Claro, a expressão de Yunu muda drasticamente, e ela fica preocupada que todos descubram sua traição. E é exatamente o que acontece. Zoya descobre por Yunu que ela traiu. E com quem? Com o marido.
Ela até mostra as fotos, balança os olhos na frente deles e diz: vejam só como vocês foram criadas. Nem quero contar. Vocês deveriam voltar e criá-la de novo, ensinando-a a não ser uma ladra de homens e tão fácil de conquistar. A família de Yunu fica chocada e incrédula. Yunu a leva rapidamente para o quarto e a repreende sem parar, mas nossa heroína não se cala. Ela a traz de volta, ela agarra os cabelos de Zoe e diz: isso é só o começo. Você ainda não viu o fim. Vou fazer você se arrepender do dia em que decidiu me trair. Você se esqueceu de si mesma? Eu fui quem te tirou da rua, sua mimada, e te transformei em um ser humano. Yoon fica chocada com as palavras e a audácia da amiga, pois nunca a viu antes, nunca conheceu seus modos, e é a primeira vez que vê sua verdadeira personalidade. Ela não sabe o que dizer. Além disso, a casa em que estão morando é, na verdade, a casa dela, e a partir de hoje elas precisam arrumar suas coisas e ir embora antes que ela chame a polícia e as expulse à força. Zoe volta para casa e fica relembrando os momentos com aquele idiota do Wang, quando era ingênua e o amava, e começa a divagar sobre o passado. Como ele conseguiu se envolver com Yoo? Ela se lembra de que, toda vez que saía com Wang, levava sua amiga Yoon junto, fingindo ser sua melhor amiga. Ela nunca imaginou que Yoon pudesse roubar seu marido. Mas, é claro, como essas são lembranças terríveis, ela decide quebrar todas as fotos dele e jogá-las na lata de lixo mais próxima. De repente, alguém bate à porta. Quando ela vai abrir, encontra sua sogra, a velha bruxa, que pergunta: por que você trocou a fechadura? Ela responde: esta é a minha casa e eu faço o que quiser. Agora saia daqui antes que eu a arraste pelos cabelos. Sua sogra decide jogar sua última carta, sendo a avó, e diz que veio ver como está a neta. Mas a menina, ela se recusa a ir com a avó porque a odeia muito. Ela continua chorando e diz que quer ficar com a mãe. Então Zoya vai até ela, a abraça e diz: não tenha medo, minha querida. Você não vai com qualquer uma. Eu sei que aquela nossa mãe horrível está te assustando, mas um dia você vai esquecê-la. A avó começa a ficar com raiva e diz que se ela não lhe entregar a menina agora mesmo, ela vai bater nela e na neta também, e não vai deixá-las em paz. Mas, claro, Zoya é esperta e se precaveu. Ela tem o celular e grava o que aconteceu em vídeo, enviando para a avó para que, se ela pensar em se aproximar dela ou da filha, possa mostrar à polícia. Nesse momento, a avó fica chocada e vai embora antes que ela possa. Ela enlouquece e chama a polícia. Depois, leva sua linda filha para a creche. Assim que se certifica de que ela está bem, a deixa lá e vai para a empresa. Dudu liga para ela e conta que encontrou um plano para se aproximar de Wang. Ela decide ajudar a secretária que Yoon trouxe para o projeto em que está trabalhando e sabotá-lo. Depois, ela mesma entregará o projeto principal e conquistará o coração de Wang. Enquanto isso, Yoon chora para ele, contando o que aconteceu, como ela e sua família o expulsaram de casa e como ela não tem para onde ir. Ela implora para que ele cuide de sua esposa e a ajude. Ele diz para ela não se preocupar, que o que aconteceu não se repetirá. Ele promete interná-la em um hospital psiquiátrico e se livrar dos dois para sempre. O pai dela e minha esposa vão se casar com você, e ficaremos juntos para sempre. Wang vai à reunião, e Mira aparece para explicar o projeto, mas está cheio de erros. Até o investidor que ia fechar negócio com ele não gosta do que ele está dizendo e está prestes a ir embora. Mas Dudu faz uma jogada inteligente, dizendo que isso está errado e que ela tem a apresentação certa. Ela começa a explicar tudo para eles, e o homem fica impressionado e concorda em fechar negócio. Ele também diz que eles têm uma garota muito inteligente. Wang fica satisfeito e diz a Dudu que hoje ela será sua secretária pessoal e responsável por tudo, e que o acompanhará em todos os lugares. Dudu fica feliz porque assim poderá executar seu plano, e deixa Zoe em casa. A empresa diz a Leon que quer ver os extratos da conta, e a princípio ela se recusa. Então, sem aviso prévio, ela puxa Zoe pelos cabelos e a ameaça, forçando-a a concordar. Ela ordena à sua secretária que leve os arquivos para que ela possa ver as contas com calma. Assim que Zoe entra nos arquivos, a secretária malvada a tranca lá dentro, e de repente começa a sair fumaça de todos os lados.
Zoe está prestes a sufocar, e um incêndio começa no escritório. Todos correm para ver a origem do fogo. Nesse momento, Dudu aproveita a oportunidade e tenta encontrar algo para usar contra Wang. Enquanto isso, Ao desce para ver a origem do incêndio e encontra os arquivos. Ele tenta abri-los rapidamente, principalmente quando descobre que Zoe está presa lá dentro. Ele não se importa com o fogo, na verdade, está tentando escapar e continua procurando por ela, quase sufocando na fumaça. Mas então Zoe aparece, dizendo que está bem porque ele tinha uma chave reserva dos arquivos. Claro, quando Wang a vê, fica furioso porque pensou que ela fosse morrer. Mas o que ele não sabe é que Zoe causou o incêndio, e isso é só o começo, ela fará coisas muito maiores. Depois, ela vai até ele e o agradece por estar disposto a sacrificar a própria vida para salvá-la. Então Zoe vai até Wang, e ele pergunta, então, o que você quer? Ela responde, o que você quer? Vou voltar para a empresa e serei a CEO no lugar do meu pai. Você está louca ou o quê? O tempo do seu pai acabou, ele está prestes a falecer. Olhe ao seu redor, tire fotos de tudo. Eu sou a nova gerente e você nunca será nem minha secretária na sua vida, não vou te dar nenhuma chance. Ela diz isso para ele. Ele a conhece, sua mãe, minha sogra, a mãe dela era careca, lembra delas ou não? Você não se lembra, Bela? Eu me lembro delas e me lembro muito bem que não me divorciei de você e nunca vou me divorciar. Vou te deixar assim, como a casa que está de pé, não a demoliram nem construíram uma nova. Isso significa que você não poderá se casar com ninguém nem trabalhar, ninguém vai te proteger ou me enfrentar e eu vou te destruir. Então Zoya desaba com as palavras e as ameaças dele, principalmente porque sabe que o pai dele fará qualquer coisa por dinheiro e pela empresa. Então ela vai até Dudu e eles bolam um jeito de se livrar dele e expulsá-lo da empresa como um cachorro. Quanto ao Wang, ele vai até Leon, que lhe diz que está chateada e não quer encontrá-lo em segredo. Ela diz, queremos nos casar direito. Chega dessa coisa de Aaron. Ele promete que, assim que assumir o controle total da empresa, se casará com ela imediatamente e se divorciará de Zoe. Ele se livrará dela. Mas então Zoe lhe envia uma mensagem dizendo que o está esperando em casa e concorda em fazer as pazes e uma trégua, e que cada um cuidará de seus próprios direitos e responsabilidades. Ele fica muito feliz e pensa que ela voltou a ser ingênua como antes e que pode explorá-la novamente. Ele vai até ela imediatamente e se aproveita da situação. Ele aproveita a oportunidade e diz que está pronto para se divorciar dela, que cada um receberá o que lhe é devido e que até mesmo escreverá um documento renunciando a tudo. Ela fica radiante e incrédula, dizendo que concorda com qualquer coisa, contanto que ele se divorcie dela e ela se livre dele. Ele aproveita a oportunidade primeiro e diz que precisa tomar um suco com ela, já que esta é a última vez que se verão. Ela aproveita a situação e pergunta o que o levou a fazer isso com ela. Estávamos juntos por amor, nenhum de nós era mais velho que o outro e ninguém tinha olhos que pudessem se interpor entre nós, diz ela. Ele diz que a culpa é dela. Você sempre foi tão convencida, por isso seu pai é o diretor da empresa. Eu sou apenas um pobre funcionário indefeso que nem consegue falar com você porque tenho medo dele. E se houver alguma, no dia em que pensei em ficar chateada, ela me olhou com pena, mas Yoon, que é igual a mim, saiu debaixo da escada. Ela me pressentiu sem que eu dissesse uma palavra e está sempre me apoiando e me encorajando. Ela fica chocada e diz a ele que fez tudo por ele, até mesmo cortar relações com o próprio pai, e no fim, esse é o seu destino. Ele fica bravo porque ela ainda é arrogante e a lembra das coisas que ela fez por ele. Ele diz a ela, você continua a mesma, não importa o que faça. Assim como me livrei do seu pai, vou me livrar de você também, e você vai acabar enterrada no subsolo sem ninguém para te proteger. Ela diz, então foi você quem empurrou meu pai escada abaixo, não é? Nesse momento, ele imediatamente se retrata e diz a ela, não, claro que não. Como você pode dizer uma coisa dessas? É errado me sobrecarregar com isso, eu não fiz isso. Eu quis dizer que ele agora está na prisão depois que a empresa perdeu dinheiro, e tudo por minha culpa. Mas Zoe agora tem certeza do que quer e sabe que ele é o responsável pelo que aconteceu com seu pai.
Ela diz para ele não se preocupar, que ele beberá do mesmo copo que fez os outros beberem, e assim como ele oprimiu os fracos, chegará o dia em que ele oprimirá você. Ele não entende nada. Ela diz que ele entenderá em breve. O envelope chega e, quando ele o abre, encontra as coisas que falsificou na empresa e coisas que poderiam levá-lo aos confins da terra. Ela fica chocada que alguém saiba sobre seus negócios obscuros. Ele percebe que está em perigo agora, então revela que quem enviou o envelope foi Al. Depois de confirmar que foi ele viu o que havia dentro dele e enviou uma mensagem para Zoe, tranquilizando-a e dizendo que aquilo era apenas o começo e que eles pretendiam entrar numa rodada de puro caos, fazendo perder tudo. Nosso amigo permanece preocupado e tenso. Ele vai até Yoon, que percebe e fica furiosa porque ele deixou de amá-la, mas ele diz que todos os problemas que causaram foram expostos, infelizmente, ele não pode mais fazer nada. Se esses desastres chegarem à polícia, eles estarão em grandes apuros. Yoon também está com medo. Quanto a Zoe, como de costume, ela vai buscar Jamila na creche, sua filhinha. Caro telespectador, você ficará chocado ao não encontrá-la e, ao rever as imagens das câmeras, descobrirá que Yoon veio e a levou. E não só isso, além disso, ela e sua sogra, que é uma verdadeira porca, estão acenando para ela em frente à câmera para intimidá-la em relação à sua filha, e ela teme que a menina esteja em perigo, especialmente quando liga para a sogra e para Yoon e nenhuma das duas atende. Ela vê Yoon postando uma foto da filha com ela e fica ainda mais preocupada. Ao mesmo tempo, Yoon tenta alimentá-la, mas a linda menina recusa e diz que quer a mãe, mas Yoon não se importa e a alimenta contra sua vontade. Zoe chega bem na hora, larga o que está segurando e corre para abraçar a filha. Então, ela repreende Yoon, dizendo: "Você sabe que ela é alérgica a feijão. Você está se aproveitando dela. Ela é só uma criança, não a faça passar por isso." Ela participa do seu ato desprezível, então ele se alegra ao ver a preocupação em seus olhos e diz que, se ela continuar com eles, não ficará calada e machucará sua filha. Ela agarra Zoe e a arrasta pelos cabelos na frente de todos. Ela não se importa mais com ninguém, ela literalmente se transformou em uma baleia. Ela pega sua filha e sai, indo direto ao médico, que a tranquiliza dizendo que ela está bem, mas precisa descansar. Então ela decide ir ao fundo da questão e envia outra mensagem para Wang pelo telefone, avisando de que, se ele não transferir dinheiro para o número de onde a mensagem foi enviada, ele será exposto. Wang desliga e liga para o número, então ela usa uma voz diferente e o ameaça, dizendo que, se ele não trouxer 100 milhões em 2 dias, ela enviará tudo. A polícia vai lidar com você então, e você será preso. Ele bate a porta na cara dele, nervoso e ansioso. Ele sente que está em perigo, e você vê o quão cansado e estressado Dudu está. Ele sai rapidamente, e você o vê pegando algo do cofre. Você vislumbra a combinação e fica radiante porque finalmente poderá abri-lo e ver tudo lá dentro. Mas, infelizmente, ele tira algo do cofre, coloca em um pedaço de papel e o rasga. Então ele vai para a reunião onde deve ser nomeado novo CEO. Ele está muito animado porque a maioria das pessoas lá gosta dele, e ele está confiante de que será o novo chefe. Ele aproveita a oportunidade e tenta demitir Al. Tudo está indo conforme o planejado, e ele está prestes a demitir Al, quando de repente chega uma mensagem em todos os celulares presentes, revelando que o porco do Wang estava traindo a esposa com Yoon, a secretária. Ele e Yoon são expostos, e quando a mãe de Yoon vê as fotos, sofre um derrame e fica arrasada pela filha. O vídeo deles se torna público na empresa, e todos estão falando sobre eles, arruinando a reputação da empresa. Yoon foge como uma louca antes que alguém a envergonhe ainda mais. Wang também vê a polícia se aproximando, e todos os seus sócios o abandonam. Qualquer um que estivesse prestes a fechar um novo negócio com ele decide se demitir. O negócio e a empresa estão perdendo ainda mais do que já estavam, forçando Wang a sair. Ele vai com a polícia para interrogatório, e Zoe e Dodô ficam felizes por finalmente se livrarem de Wang. Wang continua dizendo à polícia e à imprensa que todas as fotos são falsas e que ele não tem nenhum relacionamento com Yoon. Ele fica chateado porque prometeu a ela que se casaria o mais rápido possível. Depois do que aconteceu, ela está preocupada com sua filha, Jamila, então pede a Dodô que cuide dela por um tempo.
Quanto ao Wang, assim que ele retorna à empresa, Dodô aparece repetidamente com um contrato cancelado, dizendo: "Que empresa nos abandonou? Que empresa não quer nos ver de novo?" O maior investidor de toda a China, Kang Wei, assinou um contrato com a empresa, mas, infelizmente, rumores o fizeram desistir. Quando Wang tenta negociar com sua secretária, ela desliga o telefone na cara dele. Wang começa a perder tudo. Claro, ele não encontra ninguém para apoiá-lo durante esse período, exceto Zoe. Ele vai negociar com ela e tenta implorar por seu perdão e ajuda para sair da situação difícil em que se encontra. Ela lhe diz: "Por que você não vai para Lyon?" Ele responde: "Você sabe que ela é assim mesmo, a única que conheci, uma pessoa qualquer. Mas você é quem está vivendo confortavelmente em segurança. Foi um erro, e não acontecerá novamente. Mas você é a melhor mulher do mundo, e minha honra permanece intacta. Sou sua esposa e a mãe dos seus filhos." Ela fica feliz por ele ter cometido um deslize e o grava. Ao mesmo tempo, vemos Yoon, que está começando a ser humilhada por todos na empresa. Estão dizendo as piores coisas sobre ela. Zoya vai até ela para lhe dar uma última chance de se tornar uma pessoa decente. Ela diz que Wang não a ama, que está enganando-a e rindo dela. Diz que assim que ele assumir o controle da empresa, vai jogá-la na rua e que, se ela quiser voltar para ele, pode. Mas Yoon acredita nela, então Zoya toca a gravação que fez dele dizendo coisas ruins sobre ela. Mas Yoon continua ingênua e não acredita. Ela diz que ele a ama e que definitivamente tem ciúmes dela. Então, ela conta que decidiram fazer uma reunião hoje para decidir se o demitem ou não, dependendo se o Wang o ama ou não. Ele realmente não vai te demitir, não vai desistir de você facilmente. Yoon, com o nariz empinado, diz para ela não se preocupar, Wang realmente vai apoiá-la. Mas a primeira a sugerir que a demitam pelo bem da reputação da empresa deixa Zoe feliz, e ela joga tudo no chão, dizendo: "Eu te disse desde o começo." Até aquela secretária porca que ela trouxe para ser chefe começou a intimidá-la, e agora todo mundo está se achando superior a ela, depois de ela ter sido a chefe de todos. Depois do que aconteceu, Zoe pensa que vai se tornar uma pessoa decente e ajudá-la a se livrar de Wang, cada uma recebendo o que merece. Mas Yoon é teimosa a princípio, até que ela sente que está absolutamente certa e diz que está pronta para fazer qualquer coisa. Não só isso, mas Zoe vai à empresa no dia seguinte e diz a todos que será a nova gerente, e Wang voltará para seu escritório, que ficava embaixo da escada, e não terá voz, assim como qualquer outro funcionário. Claro, Wang não concorda com esse absurdo e a acusa de ficar com uma grande porcentagem dos lucros. Mas nossa heroína começa a conversar com o Sr. Men, que é considerado um chefão na empresa, e diz a ele que se ele continuar seguindo seu marido, ele vai se afundar. Mas eu tenho um plano para reerguer a empresa. Em resumo, não vou julgar ninguém, vamos votar, e se eles concordarem que eles deixaram você ficar, então não vou me opor. Eles concordam em realizar outra reunião em 4 dias para decidir sobre o novo gerente. Imediatamente depois, ela entra no carro e eles espionam o carro de Wang e Yoon. Eles os ouvem conversando sobre uma cópia dos documentos falsificados em uma mesa com a mãe dele e decidem pegá-la. Eles também ouvem Neon dizendo a Wang que está grávida e terá o filho que ele sempre quis, mas Zoe não acredita. Ela está desconfiada e acha que Neon está tentando provar algo para o marido para que ele não deixe Yoon. Quando chega em casa, descobre que eles alugaram um apartamento que, diante dela, e quem quer que mora lá, estarão Yoon e sua sogra. Ambas continuam agindo como tolas, invadindo sua casa. Wang, a porca, diz a Yoon que a servirá até que ela dê à luz um lindo menino, para que tenha uma linda menina e um belo menino. Ela continua zombando de Zoe porque só deu à luz uma menina, mas Zoe não se importa. Ela fecha a porta e entra confiante, batendo a porta do apartamento na cara delas. Mas ela envia uma mensagem para Dodô dizendo que primeiro precisam ter certeza se Yoon está realmente grávida ou se são apenas boatos. Dodô vai até uma das amigas próximas de Yoon e pergunta sobre ela, dizendo que ela parece indisposta ultimamente. Ela responde: indisposta? Ela parece um macaco e só comeu metade de ontem. Uma ovelha sozinha lhe diz que ouviu dizer que ela está grávida, e ela responde que está grávida. Que absurdo é esse, minha filha?
Você não a vê há 2 dias. Ela parecia uma leoa grávida. Dodô disse, você sabia que ela não estava grávida o tempo todo, e ela vai contar para Zoe, que volta, ameaçando com seu segundo número e enviando-lhe uma nova cópia de documentos falsificados. Ele fica furioso e joga o celular no chão porque não consegue saber com quem está falando, e não só isso. Ela lhe envia um cartão e diz que alguém o enviou para ele, e quando ele o abre, encontra uma mensagem dentro, e ela diz que Yoon não está grávida e lhe deixa o remédio que o faz se sentir melhor. Ela está grávida, e a reação dela ao rir o deixa chocado e com a sensação de ter sido traído. Ak fica furioso quando começa a sentir que todos ao seu redor o estão abandonando. Ele imediatamente vai até Leonie, discute com ela e a repreende, dizendo, com certeza é você quem está fazendo isso comigo. Você mentiu sobre a gravidez, então mentiria sobre qualquer outra coisa também. Ela se desculpa, dizendo que mentiu sobre a gravidez, mas não sobre mais nada. Ele não acredita nela e destrói o apartamento na cabeça dela. Ela diz, pense logicamente. O que eu ganho com isso? Você prometeu que se casaria comigo, mas só depois de terminar seus negócios e assumir a empresa. Mas as palavras dela não o afetam em nada. Ele a agarra pelos cabelos, a abandona como um cachorro e vai embora. Finalmente, ele percebe que o homem, a pessoa que o ameaçava, enviou-lhe uma mensagem dizendo que concordava em entregar-lhe todos os documentos que possuía, sob a condição de receber 100 milhões. Ele concordou imediatamente, trouxe o dinheiro e disse que estava pronto. A pessoa então disse-lhe que um caminhão de lixo passaria e que ele deveria jogar o saco dentro dele, e que depois não teria mais nada a ver com isso. Mas Wang já havia planejado tudo e chamou seu capanga, o porco, e ordenou que ele seguisse o caminhão e visse para onde ia e quem estava dentro. Mas Dudu chegou e bloqueou a estrada, e ele não sabia o que fazer. Ao mesmo tempo, o capanga chegou ao local e parou o caminhão. Ele interrogou as pessoas que estavam lá, deu-lhes dinheiro e conseguiu obter informações sobre. A pessoa mostra a Puri um vídeo da pessoa que estava recebendo dinheiro e descobre que Ao e Zoe foram os responsáveis pela farsa. Eles riram dele e lhe deram R$1. Nesse momento, eles estão comemorando o que fizeram e pensando que conseguiram derrotar Wang. Eles não sabem que Ao sabe a verdade e pretende destruí-los. Ao mesmo tempo, Ao se aproveita do fato de que eles ou que estão sozinhos. Ele decide se declarar para ela, mas de repente ela recebe uma ligação do marido e muda completamente de ideia. Ela vai ver o que quer. Ele diz a ela, quero o dinheiro que você me roubou, sua ladra. Não pense que sou idiota. Ele ainda coloca a mão nela e a encontra por dentro, dizendo, mas você tentou isso, encoste o dedo nela e eu quebro sua mão inteira. Ele diz, como assim, uma mulher? Ela é minha esposa. Zoe fica furiosa e agarra a mão de Ao, dizendo, não, vamos nos divorciar hoje. Ele é meu namorado, ele é quem vai me controlar. Angie fica furiosa e com ciúmes, os abandona e vai embora. Ao pergunta o que ela pretende fazer agora. Ela diz que já escondeu o dinheiro em um lugar seguro. E daí, ela diz, insinuando que ele descobriria de qualquer maneira. Mas Wang não desiste. Ele vai até seu capanga e lhe dá muito dinheiro para se livrar de Ao e Zoe. Enquanto isso, Zoe vai até a empresa e conta que está perto de fechar um acordo com o famoso investidor chinês para que ele assine um novo contrato com eles. Finalmente, a empresa está de pé, mas Wang a desafia. Ela diz a ele que acabou, quem conseguir fechar o contrato com ele primeiro será o CEO. Ela encara isso como um desafio. Após o término da reunião, sua sogra a confronta, querendo humilhá-la na frente de todos. Mas é Wang quem realmente se sente humilhado e envergonhado diante de todos. Ele diz que ela é sua empregada e se recusa a dizer que ela é sua mãe. Quando ela começa a roubar a comida dos funcionários e a escondê-la em sua bolsa, ele é forçado a expulsá-la para não perder a pose. Enquanto isso, Yoon vai até o bandido e lhe oferece uma quantia ainda maior de dinheiro em troca de ele deixar Zoe e Ao em paz e sequestrar uma garota para ela. Zoe, claro, concorda porque ele é um porco. Ao mesmo tempo, Zoe recebe um telefonema do hospital e descobre que seu pai está muito doente. Ela corre para lá, mas a enfermeira tranquiliza, dizendo que ele está bem. Ela também encontra-o sentado ao lado dele, cuidando dele e enxugando seu suor.
Ela o agradece, e ele lhe diz que é seu dever e que já lhe disse antes, seu pai é meu pai, e o que é belo para mim é incomparável. Enquanto isso, quando Wang vai comprar uma roupa nova, encontra Yoon à sua frente. Ela lhe conta que, infelizmente, decidiu ajudá-lo novamente a eliminar Zoe e expulsá-la da empresa de vez. Quando ele pergunta como ela fará isso, ela diz que a filha deles é o último recurso. Claro, ela está com você em tudo, estamos juntos nisso, os porcos estão todos iguais, radiantes por finalmente poderem subjugá-lo e rir dele. Mas o que ninguém sabe é que tudo isso estava sendo filmado e transmitido ao vivo na empresa, e todos os presentes viram o que aconteceu. A reputação de Wang agora está na lama, pior do que antes, a ponto de ele estar planejando fazer o mesmo com a própria filha. É por isso que eles nem se importam se Zhou se envolver com Jintai, e decidem contratá-lo como funcionário regular até verem como vão lidar com ele. Os Zueitas chegam e dizem que essa é a melhor decisão e que eles nunca se arrependerão do que aconteceu, e a empresa poderá se reerguer. Quanto a Wang, ele descobre o que aconteceu na empresa e decide se vingar de Zoe. Ele espera até que ela termine o trabalho e então corta toda a eletricidade da empresa. Ela percebe que algo está errado e fica assustada. Ela se levanta para ver o que acontecerá com a eletricidade. Nesse momento, Wang aproveita a oportunidade e tenta virá-la de bruços para que ela caia e morra. Mas, infelizmente para ele, ao estar lá e também percebe que algo está errado. Isso se confirma quando ele vê Zoe prestes a cair da escada. Ele pergunta o que aconteceu, e ela diz que alguém a empurrou da escada e que tem certeza disso. Ele fica ainda mais preocupado porque Wang agora está tentando se livrar dela. Dolly liga para ela e diz que conseguiu marcar um encontro para ela com Jintai, o chinês. A grande investidora com quem todos queremos investir fica satisfeita e se revela uma mulher chamada Jumana, mas ela usa esse nome para que ninguém consiga contatá-la facilmente. Zoe consegue encontrá-la e vai ao mesmo lugar de sempre. Ela tenta entregar seu dossiê para Jumana ler e assinar, mas Jumana se recusa, dizendo que já sabe que a empresa vai falir porque o porco Wang, que a administra, não quer correr o risco. Mas Zoe diz que não tem nada a ver com Wang e que é filha do fundador. Ela também mostra a Jumana as coisas que eles são capazes de fazer e o quão incríveis eles são, e Jumana começa a se convencer com suas palavras, mas ninguém. Neon sabia que também podia alcançá-la e foi convencê-la, mas ficou chocada ao chegar e encontrar Zoe à sua frente. Jumana contou que já tinha feito um acordo com Zoe, e ela ficou furiosa porque, não importava o que fizesse, Zoe sempre estaria um passo à frente. Ao mesmo tempo, o bandido, o porco, foi até a creche e esperou por Jamila para levá-la quando ela saísse. Zoe estava ocupada com Jumana porque elas já tinham dado uma grande festa e iam anunciar o contrato e que Janta investiria na empresa. Tudo estava indo perfeitamente, e Beng, o porco, estava furioso com o que estava acontecendo. Mas então, para a surpresa de Zoe, chegou um envelope, e quando ela o abriu, descobriu que sua filha estava em perigo e que alguém a tinha sequestrado e lhe enviado um vídeo. Ela não aguenta mais, não se importa com nada ao seu redor e diz que se dane a empresa e tudo mais. Ela corre para colocar sua filha em segurança. Liga para o bandido e diz que está disposta a tudo para que sua filha esteja segura. Ele concorda em pagar uma grande quantia em dinheiro. Ao mesmo tempo, Jumana liga para ele para assinar o contrato, mas não o encontra. Wang aproveita a oportunidade e diz que é da empresa e também o CEO, então pode assinar com ela. Jumana fica irritada porque não quer assinar com ele, mas de repente a luz acaba, então ela fica muito feliz. Liga para Zoe e a tranquiliza, dizendo que a energia acabou e que estarão esperando por ela. O mais importante é não se atrasar. Como eu dei uma festa e convidei pessoas importantes, Al liga para Zoe e pergunta sobre a filha dela. Zoe finalmente consegue falar com a filha, a resgata, certifica-se de que ela está bem e a leva de volta para a festa. Ela faz uma entrada triunfal que causa alvoroço, e antes que Wang caia, ela diz a todos, voltem depois da ausência. Ovan assusta os cachorros. Jantaya fica feliz por ela ter se apaixonado por ela, e não por Wang. A alegria de Wang é destruída, e ela o coloca em seu devido lugar pela 50ª vez. Ele revira os dedos em arrependimento, um por um, depois que Zoe chega e leva tudo. Ele fica muito bravo e não aceita a humilhação que sofreu. Ele sai da festa e vai embora.
No dia seguinte, Zoe entra na empresa com elegância e postura. Ela confia nele e permanece como CEO porque conseguiu fechar um acordo com a Jintai. Ela também toma o escritório de Wang e o expulsa para a escadaria. Al fica feliz e a encoraja em todas as suas decisões, dizendo que está com ela. Ela fica feliz e o agradece, dizendo que sabia que ele nunca a abandonaria. Então, ela convoca uma reunião surpresa e demite todos os funcionários que Wang havia contratado, inclusive Yuno. Ela nomeia quem quiser como gerente, e Wang fica em uma situação deplorável, pior do que o último funcionário da empresa. Todos que entram e saem o humilham. Quando Dudu descobre o que aconteceu, fica furiosa e grita com Zoe, perguntando por que ela não demitiu Wang da empresa. Ela diz: se eu fizer isso, vou facilitar para ele. Ele vai trabalhar em outra empresa. Ela quer destruí-lo, torná-lo incapaz de trabalhar em qualquer outro lugar. Além disso, ela quer recuperar todo o dinheiro que ele pegou e deixá-la sem um tostão. Essa é a verdadeira vingança. Mas o mais importante para ela é descobrir quem era o bandido que estava machucando sua filha e quem a machucou antes e a filmou no hotel, porque essa é a chave para se livrarem de Wang. Dodô a tranquiliza e diz: olha, faça o que você fizer, estou com você. Zoe agradece porque ela é a segunda pessoa mais ativa que a apoiou, a encorajou e a ajudou depois de Al. No dia seguinte, quando Zoe vai à empresa, ela sabe que o negócio mais importante, aquele que vai transferir a empresa para outro local, vence hoje. Seu chefe está chegando, e ela vai até Wang e diz que precisa do selo presidencial de seu pai. Ele finge não saber de nada porque sabe que é crucial, é a única coisa que pode finalizar todos os negócios, e se for perdido, a empresa estará em grandes apuros. Zoe não acredita nele e diz para verificarem as câmeras de segurança para encontrá-lo. Ela procura por toda parte, e Al e todos os funcionários se juntam a ela, mas ninguém consegue encontrá-lo. Zoe começa a se sentir exausta e estressada, e não sabe o que fazer. Então, ela recebe uma ligação e sabe que seu pai está muito cansado, o que significa que o mundo inteiro agora está com o coração nas costas, então ela sai e ele vai com ela. Ele não pode deixá-la sozinha numa situação dessas, mas a surpresa é que seu pai está definitivamente bem, e foi ele quem fez isso para culpar o diretor executivo que veio da América e quer estragar o negócio. Então ele fica com raiva e vai brigar com ele, batendo nele e fazendo-o se sentir arrogante. Ele o confronta e diz que não sabe nada sobre o lacre, e abre o cofre para que eles também verifiquem, e eles realmente revistam todo o escritório, revirando tudo na cabeça dele, e não encontram nada. Então ele lhes diz: vocês viram por si mesmos, perderam tempo com bobagens. Mas uma coisa vai acontecer. Uma das funcionárias próximas a Wang conta que tem certeza de que ele tem um informante em casa. Zoya corre para lá e ameaça Dion, dizendo que se ela não revelar a localização do selo, cortará seu cabelo. Mas a polícia chega no último minuto e quer interrogar Zoya sobre o que ela está fazendo, porém Al mostra uma foto e prova que são amigos. Ele conta que o roubou o selo deles, mas a polícia não se atenta aos detalhes e a leva embora. Por causa disso, Zoya fica cada vez mais frustrada e farta desse canalha. Ela diz que, no fim, ainda o encontrará e ele jamais conseguirá derrotá-la e voltar para a empresa. Ela jura destruí-lo, mas Wang não se importa e continua sendo irritante. Enquanto isso, Dudu fica se perguntando onde o encontrarão até que consegue acessar as câmeras de segurança em frente ao apartamento dele. Ela o vê entregando o selo para a mãe. Zoe fica radiante e agradece, dizendo que vai buscá-lo. Mas Dudu diz que ela precisa encontrar as pessoas que estão chegando e que dará um jeito de pegar o selo. Ela se veste bem e compra algumas coisas, fingindo ir até a mãe de Wang, a porca, porque sabe que ela está com fome e aceitará qualquer coisa de graça. Ela tem pena dela e diz que Wang a mandou buscar o selo. Claro, depois de aceitar comida e bebida, ela diz: entre, minha querida, seja bem-vinda. 5 minutos e eu trago o selo, claro, mas preciso ligar primeiro para confirmar. Então ela diz: não é possível. Se alguém descobrir que o selo dele foi roubado e o trouxer para casa, irá para a prisão. Ele pegará 5 anos. Consegue imaginar seu filho sendo punido por 5 anos? A mãe fica nervosa, sente náuseas e desmaia. Ela diz: espere, você não pode desmaiar agora. Levante-se.
Então ela se levanta e traz a caixa com o selo. Quando Dudu está prestes a pegá-la e sair, ela diz: "Espere aí. Vamos juntas. Quero ver meu filho e ter certeza de que ele está bem. Quanto ao meu gosto, finalmente." Então ela recebe a pessoa que estava esperando, mas Wang está satisfeito e se vangloriando, dizendo que ela não o encontrará. O selo está lá hoje, e o negócio não será fechado porque ele é quem tem o selo original. Mas Zoe ri e zomba dele, dizendo que isso foi há muito tempo e que o selo está a caminho dela. Ele começa a ficar nervoso e assustado e tenta ligar para a mãe, mas ela não atende. De repente, ele a vê entrando com o selo. Zoe o pega dela e assina o contrato, e é isso. Enquanto isso, Wang, o porco, está chocado com o que aconteceu e por ter perdido tudo por causa da estupidez da mãe. Graças ao ocorrido, a empresa se recupera e recebe financiamento de muitas pessoas. Outras empresas finalmente começam a fazer contratos com eles. Quando Dodô vai à biblioteca, encontra Wang esperando por ela, e ele diz que quer conversar. Ela começa a ficar nervosa, principalmente por causa da aparência grotesca dele. Ele diz que quer que ela vá ao escritório porque tem algo importante para lhe dizer, algo que ninguém mais pode ouvir. Ela vai com ele, sentindo-se ansiosa e nervosa, mas tentando se controlar. Então ele diz: "Tenho a sensação de já ter te visto em algum lugar", e enquanto mexe no celular antigo, vê fotos dela. Ele a faz lembrar da noite em que tudo aconteceu, a noite que arruinou a vida dela. Ele continua se aproximando, e ela fica ainda mais nervosa e com medo de que ele faça alguma coisa. Ela se lembra de todos os detalhes amaldiçoados, mas desta vez decide se defender. Ela está prestes a pegar o extintor de incêndio e quebrá-lo na cabeça dele, mas um funcionário chega bem na hora. Ela sai correndo, tentando recuperar o fôlego, e Zoe a vê e pergunta o que aconteceu. Ela conta que Wang se lembra dela e que começou a ameaçá-la e a usar suas táticas sujas contra ela. Quanto a Zoe, ela finalmente consegue alcançar o bandido que estava arruinando sua vida e que tentou matá-la e a sua filha. Naquele momento, alguns bandidos iam espancá-lo porque ele devia dinheiro, então ela o salva deles e diz que ninguém vai acabar com ele além dela. Ela acrescenta que ele não queria machucar sua filha e que Yoon-hee o obrigou a fazer isso. Se ele não tivesse feito, ele a teria machucado. "Pelo menos eu não encostei um dedo nela nem fiz nada. Eu coloquei." A maquiagem dela parece indicar que ela está machucada, mas nada além disso. Ao mesmo tempo, Wang decide destruir tudo. Quando Zhou começa a distribuir as novas mercadorias no mercado, ele as substitui por produtos inferiores. Chegam pedidos de pessoas que começam a zombar dela, dizendo que os materiais são horríveis. Um jovem famoso também a ridiculariza, e seus vídeos viralizam. As pessoas a boicotam e postam avaliações terríveis. Da noite para o dia, tudo muda. Jumana descobre o que aconteceu e pergunta como. Zhou diz que tem certeza de que os pedidos estavam corretos e que alguém deve tê-los alterado. Além disso, quando ela vai à empresa, encontra muitas pessoas estão ali protestando, xingando-a e atirando tomates nela. Ela tenta controlar a raiva e lhes dá notícias de todos os presentes, dizendo que irá em breve a Wyatt e contará tudo. Ela diz que irá à fábrica com a qual tem contrato e que quer ver as imagens das câmeras de segurança. Ela também vai conversar com o entregador e pergunta se alguém trocou alguma coisa com ele, mas ele nega, jurando que não sabe de nada e que apenas entregou o que estava no carro. No entanto, ela tem certeza de que esse homem está tramando algo e que eles precisam chegar a Wyatt a qualquer custo. Infelizmente, o processo para descobrir a verdade está demorando mais do que o normal, e a cada dia que passa, leva mais tempo. A situação está ficando caótica, e o porco Wang está aproveitando a oportunidade. Ele diz a todos que ela precisa ser transferida para o cargo de CEO agora mesmo para acalmar um pouco as coisas. Todos começam a concordar com ele que ela não pode ser presidente. Ao está preocupado com Zoe e diz a ela que já chega e que ela não deve provocar Wang mais para que ele não a machuque. Enquanto isso, Dodô ouve Wang conversando com alguém, dizendo para ele se livrar do motorista do caminhão e que, se ele abrir a boca, quebrará a cara dele imediatamente. Ela vai até Zoe e conta o que descobriu, dizendo que agora sabe de tudo. Se ele não ficar ao lado dela e ajudá-la,
será exposto e preso como os outros porcos. É por isso que esta é a única chance dele se redimir do seu pecado. Ele hesita a princípio, mas decide confessar e conta que viu seu chefe mexendo nas coisas antes de serem divulgadas ao público, e que até gravaram um vídeo caso alguém não acreditasse nele algum dia. Ele mostra a ela, e ela fica feliz por tudo ter vindo à tona. Ela diz que sairá amanhã para revelar a verdade a todos e promete que ele estará seguro e que lhe dará muito dinheiro por ser corajoso. Ele diz que concorda mesmo sem nada em troca. Depois que ela sai, Yoon aparece, e fica claro que todo o plano foi arquitetado por Wang, e que Dudu deveria ouvir isso por ser ingênua. Depois disso, ela fará uma transmissão ao vivo. Ele coloca as pessoas contra ela, dizendo que ela o subornou e que lhe deram dinheiro. Ela fica radiante porque finalmente vão destruir Zoe completamente. Sua reputação estará arruinada, ela será demitida da empresa e Wang voltará a ser o chefe. No dia seguinte, o motorista vai até a empresa e Zoe entra ao vivo e conta tudo para todos, mostrando as provas. Ela diz, claro que vocês não vão acreditar em mim, mas eu tenho alguém trabalhando lá que entrega os pedidos. Ela mostra a ele um vídeo do chefe dele mexendo em tudo no carro e pede que ele fale. Wang fica muito feliz porque seu plano está prestes a dar certo, mas o outro cara está rindo dele. Ele conta a verdade, mostra o vídeo e revela tudo. Wang e Yoon oferecem muito dinheiro a ele para mentir e apoiar Zoe. Em vez de todos estarem contra Zoe, agora todos estão do lado dela. A polícia também prende o youtuber que estava manchando a reputação dela desde o início e era o responsável por espalhar esses rumores. Depois disso, Oi começa a prestar mais atenção aos pedidos e a entregá-los pessoalmente. Ela verifica os pedidos todos os dias e faz lives antes do envio. Ela consegue recuperar sua base de fãs e as pessoas simpatizam com a empresa dela. Claro que isso não agrada a Wang. Ele vai até o Sr. Min e diz que ele é a última pessoa que lhe resta e que ele deve ajudá-la a enfrentar Zoe, porque se ela assumir o controle da empresa, ela vai demitir todo mundo e manter só quem ela gosta, e essa é a chance deles porque Kim está doente e Andy está no hospital. Você é o segundo maior acionista, então você tem que ficar do meu lado e nós vamos nos unir. Ele tem medo de que riam dele ou se recusem, mas ele concorda e diz, eu vejo algo em você que ninguém mais vê, então vou te ajudar a voltar para o seu cargo. Mas o mais importante agora é que ele tem dinheiro para que eles possam fechar negócios. Eles dizem, não se preocupe, eu tenho dinheiro comigo. Se você precisar de alguma coisa, eu consigo. O importante é que eu volte para o meu cargo. Ao mesmo tempo, Yoon se sente muito cansada, vai ao médico e fica chocada ao descobrir que está grávida. Ela não sabe qual será a reação de Wang agora. Zoe vai até o advogado de divórcio mais famoso de toda a China e diz que quer se divorciar o mais rápido possível. Quando ele pergunta o porquê, ela lhe entrega um dossiê detalhando todas as coisas ruins que ele fez, agressões, insultos, roubo e tudo mais que você possa querer saber, caro telespectador. Ela também lhe mostra um vídeo do bandido dizendo que Wang lhe pagou muito dinheiro para machucar sua filha, Jamila. Isso o torna mais compreensivo e o convence de que não pode perder o caso e que ela definitivamente conseguirá o divórcio. Enquanto isso, assim que Wang chega em casa, encontra o bandido esperando por ele com uma gangue, e eles o espancam porque ele o traiu ao não transferir o dinheiro prometido, sem mencionar que Zoe lhe pagou o dinheiro. Ele se esforça ao máximo para conseguir justiça para ela, e depois de o destruírem completamente, não sobra um único pedaço intacto. Eles o deixam no chão como um cachorro e vão embora. Quando ela chega, fica chocada ao vê-lo naquele estado. Ele lhe conta que tudo em sua vida foi destruído da noite para o dia, agora ele não tem mais nada no mundo. Ela lhe diz que está ao seu lado e que está grávida de seu filho. Ele diz que ela está mentindo e que a criança não é dele. Ela fica ainda mais transtornada e diz que não ama ninguém além dele e que tem certeza de que a criança é dele. Ela diz que nunca o abandonará, nem a criança. Ele aproveita a oportunidade e diz que, se ela realmente o ama, precisa provar. Ela diz que está pronta para fazer qualquer coisa. Ele diz que então ela ouvirá e fará o que ele mandar. Literalmente na aparência, ele pretende fazer o mal. Depois disso, ele a insulta e vai ver uma mulher bonita. Quando chega em frente à casa, ela fica chocada ao vê-la caminhando com Ao e Zoe.
Ela permanece feliz e contente, ao contrário de como era viver com ele. Quando vê pela primeira vez, fica com medo e diz que não quer vê-lo na sua frente. Ela não quer ir até ele, e Zoe também o provoca, dizendo que ele derrame sangue. Ele fica furioso e tenta estender a mão, mas ela o impede e diz: "Você é idiota? Por que não pode tocar nela? Eu estou com ela." Até sua filhinha corre e morde suas mãos, dizendo: "Se você machucar sua mãe de novo, eu não vou ficar calada." E ele fica furioso e sente que todos se uniram contra ele. Ele vai beber e esquece tudo. Então, ele envia uma mensagem para Leon. Ele conta a ela que o bandido tem um vídeo que, se vazar, o levará à prisão perpétua. Ela vai até o bandido e diz que quer conversar um pouco com ele. Ela pergunta onde está o vídeo, e ele diz que está disposto a entregá-lo a ela com a condição de que a comemoração seja deles e que esta noite seja a noite deles. Ela fica chocada com a audácia dele e ingenuamente concorda. Ele acredita nela. Então ela diz que quer uma bebida, e quando ele a traz, ela coloca um comprimido para dormir e dá a ele. Ele desmaia, e ela o revira até encontrar o vídeo. Depois disso, ela o deixa. Ao mesmo tempo, Zoe tenta contatá-lo para comprar o vídeo, mas ele não responde. Ela pressente que algo está errado. Quanto a Yoon, ela vai até Wang e lhe entrega o vídeo. O vídeo que ele quer, e ela pensa que tudo acabou. Ele a tranquiliza dizendo que voltará para amá-la como ela sonhava, mas Wang diz que quer dormir e a deixa em paz. Ela fica chateada e sente que ele a traiu. Ele pega o que quer dela. Então, ele a abandona e vai encontrar Min, que lhe diz que está preparando uma surpresa. Ele descobre que o testamento do Sr. Kim deixou tudo para ele, algo em nome de Wang, a empresa, a propriedade e a casa. Naquele momento, sabíamos que o Sr. Kim acreditava que Wang Ji merecia a confiança que lhe havia depositado e que cuidaria de Zoe para sempre. Ele não sabia que Wang Ji era ganancioso e malvado, e que só se importava com dinheiro. Infelizmente, para que o testamento fosse cumprido, Kim teve que morrer antes que ele se divorcie da filha, pois se o divórcio acontecer enquanto ele estiver vivo, o testamento se torna inútil, já que a condição é que ele cuide de Zoe e da filha dela. Fan começa a pensar em uma maneira de se livrar do Sr. Kim agora, antes que ele se divorcie da filha. Ao mesmo tempo, Yoon vai até ele e diz: "Venha comigo à consulta médica para ver como está nosso filho." Ele responde: "Não temos tempo para isso." Ela é obrigada a ir sozinha. Lá, ela percebe que todas as mulheres, acompanhadas de seus maridos, cuidam dela, protegem-na e ficam ao seu lado, enquanto ela está sozinha. Ela começa a se irritar. Por acaso, Zoe está no hospital. Ela sente pena dela e vai até ela, dizendo que não pretende machucá-la, principalmente depois de descobrir que ela agora é mãe, e ela pede pela segunda vez que ajude a se livrar de Wang, porque no final ele vai vendê-las. Mas Yoon não acredita nela e diz: "Você está com ciúmes porque ele me ama." Zoe responde: "Eu te avisei, e você é livre para fazer o que quiser, mas se algo acontecer, não culpe ninguém além de você mesma." No mesmo dia, a enfermeira avisa Zoe que seu pai está prestes a acordar, e Wang fica sabendo da notícia e imediatamente pensa em uma maneira de se livrar do Sr. Kim antes que ele acorde, principalmente quando vai à empresa e descobre que seu cartão está desativado, percebendo que foi demitido, o que significa que não trabalha mais lá. Quando vai buscar seus pertences no escritório embaixo da escada, encontra o advogado que Zoe trouxe para. O divórcio começa a irritar o advogado. Ele diz que não vai se divorciar dela e rasga os papéis do divórcio na frente dele, jogando-os em seu rosto. O advogado diz para ele não se preocupar, que imprimiu 1000 cópias e que ele conseguirá o divórcio de bom grado ou à força. Ele diz: "Se você não quer ser arrastado pelos tribunais, divorcie-se dela. Se você não gostar, temos vídeos que podem te mandar para os confins da terra." Mas Wang não se importa e continua teimoso. Quando chega em casa, descobre que é aniversário de Yoon. Ele compra um colar caro para ela, e ela fica feliz e diz que quer viajar e fugir com o dinheiro, mas ele se recusa. Bella diz a ele que ele está perto de alcançar seu objetivo e que a empresa será dele assim que o Sr. Kim morrer, e que ele não pode desistir agora. Ela diz a ele que se cometi mais um erro e tudo poderia estar perdido, até mesmo eu e o bebê na minha barriga.
Mas ele responde, dizendo para ela não se preocupar, que ele cuidou de tudo. Wang também diz a Leon que preparou uma surpresa para ela e está organizando uma grande festa. Ela fica muito feliz, mas no meio da festa, ele diz que vai fazer uma ligação. Na verdade, ele vai ao hospital e aproveita que não há ninguém perto do Sr. Kim. Ele coloca algo no soro dele. Depois que a máquina começa a apitar na sua frente, ele se certifica de que está tudo bem. Ele sai correndo antes que alguém o veja, e então a notícia se espalha por todo o hospital. Os médicos e enfermeiros correm para ele, mas infelizmente, é tarde demais. O Sr. Kim está morrendo, e Wing é o primeiro a comparecer ao próprio funeral. É verdade que ele matou alguém e participou do cortejo fúnebre, levando flores e se ajoelhando, mas ele fez algo mais. Depois disso, ele vai consolar Zoe, mas ela não dá atenção às suas palavras. Ela o olha com nojo e diz, tenho certeza de que você está por trás de tudo o que aconteceu, e se você acha que vai sobreviver, está sonhando, porque o pai dela vai continuar te perseguindo até nos seus sonhos, como um pesadelo. Você é um porco, e sempre será um porco. Mas, na frente de todos, Wing diz que o Sr. Kim deixou um testamento antes de morrer e que ele precisa cumpri-lo para que sua alma possa partir em paz. Quando Zoe pergunta sobre o testamento, ele o mostra a ela e diz que tem direito a tudo na empresa. E depois que ele resolve tudo, aqueles que estavam lá, ele friamente os deixou e foi embora. Quanto a eu, ela estava preocupada com Vanjal, então, no dia da festa, ela o seguiu e o viu colocando algo no soro do Sr. Kim. Ela tirou uma foto por precaução. Quando ele voltou para casa, ela tentou perguntar o que havia acontecido, mas ele a evitou e disse que o bandido havia ligado para ele dizendo que havia 2 cópias do vídeo e perguntando onde estava a segunda. Ela disse que só tinha pegado uma cópia e não sabia nada sobre a segunda, mas ele não acreditou nela e começou a estrangulá-la e a acusá-la de ser uma traidora. Quando ela tentou lhe dar um tapa, ele lhe deu um soco, agarrou-a pelos cabelos e a arrastou, dizendo, a partir de hoje, não tenho mais nada a ver com isso. Beck cai no chão, sangra e corre o risco de morrer. Mas, por sorte, alguém ouviu o que aconteceu. A pessoa que estava no canto ouviu o que aconteceu e a encontra muito cansada. Ela a leva rapidamente para o hospital. Quando Beck se recupera, tenta ligar para ele, mas Wang não atende e a bloqueia. Então, ela começa a andar e rastejar pelo chão em busca de ajuda. Finalmente, encontra alguém que a ajuda. Zoe lhe diz, na frente dela, que estava ajudando apenas porque também é mãe, assim como ela, mas agora, infelizmente, o feto não está mais lá, e isso significa que ela também não está mais. A mãe de Yoon desmaia ao descobrir o que aconteceu. Mesmo sabendo o ocorrido e sentindo pena, Wang vai até ela e conta que foi ele. Ele está muito cansado e exausto por causa do incidente do vídeo. Ele não tinha a intenção de magoá-la e, assim que voltar para a empresa, vai se casar com ela, eles terão muitos filhos e viverão uma vida estável. Mas, é claro, desta vez Yuni não é tão ingênua quanto de costume. Ela acredita nele e diz sim, claro, mas, no fundo, está determinada a fazê-lo perder tudo na vida, assim como ele a fez perder o filho. Enquanto isso, Wang liga para o Sr. Men e pergunta sobre o dia seguinte e como o conselho executivo escolherá o CEO e proprietário da empresa após a morte do Sr. Kim. O Sr. Men o tranquiliza, dizendo, meu filho, não se preocupe. Relaxe. E, de fato, Wang vai até eles no dia seguinte com total confiança, e todos ao seu redor agem como se ele fosse. Ele é o escolhido, mas o choque vem quando descobrem que o nome escrito não é o dele, e Zoe é a nova CEO. E o testamento verdadeiro estava em nome dela, não dele. Nesse momento, Wang fica furioso. Ele vai até o Sr. Men e diz, foi você quem me contou qual era o testamento verdadeiro. O Sr. Men responde, meu filho, você está louco? Acha que eu venderia minha amiga de longa data por um ninguém como você? O testamento verdadeiro diz que Zoe fica com tudo mesmo. A primeira coisa que Zoe faz é demitir Wang da empresa completamente, e isso deixa furioso. Ele vai brigar com o Sr. Men, dizendo, você pegou dinheiro meu para me colocar de volta no meu cargo. O Sr. Men responde, meu filho, é o nosso dinheiro, e ele voltou para nós, não para você. Ele fica chateado e volta para casa. Yoon sente pena dele e diz, eu tenho algum dinheiro,
Poderíamos abrir um negócio no exterior e recomeçar do zero. Mas ele já está furioso e diz que esta é a oportunidade perfeita. Eu ainda não assinei os papéis do divórcio, diz ele. Então, se Zoe morrer, tudo será meu. Yoon fica chocada com a audácia dele. Ela vai avisar Zoe, dizendo que ele pretende machucá-la e aconselhando-a a não beber nada, pois ele pode colocar algo na bebida dela. Ele a convida para jantar, prometendo se divorciar dela naquela noite em troca. Eles se sentam juntos e ele diz que trouxe suco para ela. Eles começam a conversar e discutir, cada um culpando o outro. Ele culpa a segunda, e a última coisa que lhe diz é que quer beber com ela antes de ir embora. Ela lhe diz que não confia nele e quer beber do copo dele. Ele responde, mas é isso que estamos procurando. E, durante todo o tempo, ele traz o próprio copo para que ela beba e bebe do dela. E assim ela continua sendo a esposa. Infelizmente, ela caiu na armadilha dele porque ele estava mudando de ideia, e ele simplesmente conhece a mente dela. Ela não bebe direito, começa a ficar tonta e não olha para frente. Ele traz o papel do divórcio para ela e diz, olha, você precisa entender a partir daqui, e não precisa deixar este papel. Você vai morrer, e eu sou quem vai herdar. Ela responde, você me avisou. Ele diz, você é boba e achou que um dia Yoon me trairia. Este é um cachorro muito obediente que me ouve e segue meus comandos, então ele a pega e a leva para o banheiro para que ela durma. Ele falsifica um testamento alegando que ela ficou deprimida e não conseguiu lidar com a situação depois que o marido a deixou. Ele até escreve uma postagem para ser publicada no dia seguinte, supostamente alegando que ela fugiu. Quando ele vai à empresa no dia seguinte, ele pratica chorar e espera a postagem ser publicada, mas fica chocado ao descobrir que foi apagada. Zoe postou uma foto dela no resort, vivendo sua vida feliz, tudo está bem. Em menos de um segundo, a polícia chega ao local para prendê-lo. Ele não entende o que aconteceu ou porquê, mas escapa rapidamente. Enquanto isso, sua mãe liga para saber como ele está. Ele diz para ela não ligar mais para aquele número nem para ele, pois está fugindo. Ela não entende o que aconteceu, então conversa com Dodô e conta tudo desde o início. Como ele enganou as pessoas, como tratou Zoe mal, como a traiu, o quão ruim ele é e o quão mal foi criado. Você vai me perguntar quem o criou, e eu vou te dizer, foi a mãe de Aziz al-Mashihad. A mulher não suporta o que aconteceu e desmaia imediatamente, então a levam para o hospital. Descobrem que ela tem uma artéria bloqueada. Zoe a vê e a visita, oferecendo-se para pagar pelo tratamento. Enquanto isso, Wang vai até Leonuno e pede que ela o ajude a falsificar um passaporte. Ela o leva até o local. Ele continua sendo um estranho, fica nervoso e sente que algo está errado, mas Yoon o tranquiliza, dizendo que aquele é um lugar seguro. Ao entrar, ele encontra um funcionário com o dinheiro na mão, contando. Ele diz que está tudo bem, pega o dinheiro e o passaporte, dizendo que o navio partirá novamente em 2 horas. Mas antes que ele entenda qualquer coisa ou veja o passaporte, de repente, ouve a polícia com a mão na sua mão. Leon, sem saber o que fazer, foge rapidamente, mas tudo se revela um plano. Yoon estava armando uma cilada. Ela havia combinado com Al, Dodô e Zoe de manter Wang preso, e ela seria responsabilizada por cada crime. Foi ela quem trouxe Wang para cá para que pudessem confiscar todo o dinheiro que ele tinha, e também foi ela quem arquitetou seu plano secreto. A polícia está lá para assustá-lo e fazê-lo fugir. Wang escapa rapidamente, mas Yoon ainda não consegue esquecê-lo. No início, e no fim, ele é seu primeiro amor. Ela vai até ele uma última vez e diz que esta é sua última chance. Ela tenta impedi-lo de fugir e diz para ele se entregar. Quando ele sair, começará uma nova vida e ela estará ao seu lado. Mas então Wang enlouquece e não consegue enxergar direito. Ele a vê como Zoe, e tudo o que ela diz é uma ameaça para ele. Ele fica com raiva, acelera e, Yoon é morta. Ele perde a última pessoa que poderia tê-lo apoiado. Quando Mabel percebe o que ele fez e que perdeu tudo, ele liga para Zoe, dizendo que quer vê-la uma última vez. Ele sai com uma faca e diz a Bella que vai acabar com ela. Hoje ela não está sozinha, está com Dodô e qualquer um que cruze seu caminho, mas nenhum dos dois tem medo. Zoe diz a ele,
Faça o que tiver que fazer, seu fim já está traçado. Kim aparece, e Wang pensa que ele enlouqueceu de vez. Mas o que eles não sabem é que sabiam do plano dele desde o início. Ele queria machucar qualquer um e faria qualquer coisa para conseguir a herança e a boa fortuna. Infelizmente, Kim fingiu estar morto, enquanto seu estado melhorava, e eles não contaram a ninguém que ele havia acordado e que haviam retirado o soro do seu braço. Então, toda a besteira que ele fez foi em vão, porque Kim estava acordado e bem. Ele imediatamente enlouquece e decide acabar com Zoe, mas Dodô a defende atingindo na cabeça com alguma coisa. Então Pat tropeça e cai do 12º andar, e é assim que ele voa para longe. Sua história termina e 1 ano se passa. Finalmente, a empresa volta a ter sucesso, e Dodô também supera sua depressão, encontra seu parceiro e vive feliz. Enquanto isso, nosso amigo finalmente tem uma chance com Zoe, e eles decidem ficar juntos e criar Jamila juntos. E aqui, caro espectador, posso dizer que a série terminou. Espero que tenha gostado e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Tenha uma ótima noite.